Saudações! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Caminhos da Sabedoria. E vamos conversar mais um pouco sobre o livro Vivendo, Amando e Aprendendo, de Léo Buscaglia. As Crianças de Amanhã. Nesse capítulo, Buscaglia começa conversando com o leitor, falando sobre a criança que nós fomos e a criança que ainda somos. Ele chega a falar que todos nós somos crianças, só que nós nos esquecemos disso. Isso porque ele apresenta a criança na sua essência. Apresenta a criança como aquele indivíduo que sempre se deslumbra com o que está conhecendo, que sempre busca o novo, que sempre tem perguntas, sempre tem curiosidades e sempre acredita no que há de melhor. E nesse ponto ele diz que quando nós chegamos na idade adulta, nós esquecemos de ser criança. Um dos medos básicos da pessoa humana é não ser tratada como pessoa, e sim como coisa. Neste ponto, o autor ele traz um pensamento que chama a gente à reflexão. Nós esquecemos essa essência de criança porque, com o passar do tempo, conforme vamos avançando na nossa jornada, na nossa vida, nós começamos a perceber que algumas pessoas se relacionam de maneira muito destrutiva, muito manipuladora. E nós começamos a sentir medo de ser tratados como coisas. Para evitar que isso aconteça, ele nos mostra que nós resolvemos nos fechar, nós resolvemos trancar nosso coração para a visão, uma visão mais humana do mundo, uma visão mais aberta do mundo, que é a visão da criança. Quando nós, então, vivenciamos situações negativas, nós deixamos essas situações negativas pautar o nosso comportamento e, a partir daí, nós passamos a conviver com o outro sempre com desconfiança, sempre esperando algo negativo ou algum comportamento errado do outro. E para evitar isso, nós nos trancamos, nós endurecemos nossa essência, nossa alma. E ele então coloca isso, que nós, com medo de sermos tratados como coisas, nós esquecemos que somos pessoas, nós nos fechamos, nos embrutecemos, nos endurecemos e perdemos nossa essência. Por que não contamos às crianças? Por que não lhes contamos que elas têm escolha, que podem tornar-se entusiastas e não precisam se tornar perdedoras? Avançando na leitura do capítulo, nós nos deparamos com esse questionamento. Nós, vivenciando essas situações negativas de nossa vida, nós transferimos isso para nossas crianças, para nossos filhos, sobrinhos, parentes. Nós transferimos uma visão mais dura da vida. E ao fazer isso, nós fazemos com que elas percam o entusiasmo na vida, com que elas cresçam e se tornem adultos sem entusiasmo, sem acreditar na vida. E ele então sugere que nós precisamos contar às crianças, precisamos contar a elas que elas não precisam levar a vida de maneira tão dura, não precisam se tornar perdedoras para a vida, elas precisam ser vencedoras com a vida. E é esse convite que Buscaglia traz para nós e que eu compartilho com vocês. Até que ponto nós mostrarmos uma vida dura para as crianças, para os jovens, nós estaremos auxiliando eles no crescimento deles? Ou será que estaremos criando jovens e crianças com uma perspectiva negativa e que só vão saber reclamar e vão estar o tempo todo exigindo coisas sem que façam por onde merecer? Por isso que ele nos coloca que nós podemos mostrar para as crianças, para as pessoas, para os jovens, uma visão positiva da vida, mas também uma visão que coloque esse jovem, essa criança, num papel ativo frente à vida, no papel de que ela precisa agir para que as coisas aconteçam, para que os sonhos se realizem e que nada vai vir
de maneira espontânea, mas sem perder o encanto, sem perder a admiração por tudo que é novo, por tudo que a vida proporciona de bom. Culpamos o passado. Adoramos culpar o passado e gostamos de culpar todos do passado, mas somos impotentes para fazer alguma coisa quanto ao presente e ao futuro. Essa questão do passado é interessante. Todos nós temos alguma passagem na vida que vivenciamos algo que foi negativo. E muitas vezes nós nos prendemos ao passado e colocamos a culpa pelo que nós experimentamos no presente nas experiências negativas no passado, nas pessoas que geraram essas experiências negativas no passado. Só que a pergunta é: até que ponto você vai fazer com que o passado lhe escravize lá atrás? Lhe escravize num fato que já aconteceu? Até que ponto você vai permitir que uma pessoa que de alguma forma lhe magoou impeça você de conhecer e de ter contato com outras pessoas? Que podem ter pessoas também que não sejam legais, mas também você vai encontrar muita gente boa e que vai lhe proporcionar momentos de alegria, de satisfação, de aprendizado. É preciso então fazermos uma reflexão e não nos permitir ficar prisioneiros no passado. O passado aconteceu, a gente não pode mudar o que ficou lá atrás, mas a gente pode aprender a viver com o passado, tirar dele as lições necessárias para termos um presente e um futuro melhores. E esse é o convite que é apresentado. E que não fiquemos presos às situações do passado. Que entendamos que tudo que acontece é uma oportunidade de aprendizado. Os erros nos proporcionam chances de acertar mais na frente. As situações tristes nos proporcionam não vivenciar novas situações daquela mesma natureza, mas nós não podemos deixar de viver pelo que aconteceu no passado. Não podemos deixar de viver pelas pessoas que de alguma forma nos magoaram, porque senão nós estamos eternizando essa mágoa, eternizando o sofrimento, porque a gente fica paralisado em relação ao que aconteceu ao passado e não fazemos nada para o nosso presente e nem para o nosso futuro. E com isso nós passamos a desconfiar de todo mundo. Nós passamos a achar que as pessoas não merecem uma segunda chance ou que nós não devemos conhecer novas pessoas para não experimentar aquelas sensações desagradáveis do passado. Só que quando fazemos isso, nós estamos impedindo nossa vida. Nós estamos trancando nossa vida na grade do passado, enquanto a vida continua acontecendo do lado de fora. Que nós possamos, então, ter esse discernimento. É lógico que o que doeu causou sofrimento e a gente não vai negar isso. Mas também isso não quer dizer que eu tenho que me prender a esse sofrimento para que eu não possa vivenciar novas experiências. Podemos sim deixar o sofrimento no local onde ele aconteceu e seguir adiante, para que outras situações aconteçam em nossas vidas, situações felizes, situações de crescimento, situações que nós vamos nos renovando e vamos evoluindo. Estou mais interessado em desaprender do que em aprender. Estou tendo que desaprender todo o lixo que as pessoas depositaram sobre mim. Sobre a questão do passado, é interessante essa visão do autor. Tão importante quanto aprender coisas novas, conhecer novas pessoas, é importante também desaprender. Porque nós somos soterrados com uma avalanche de informações, uma avalanche de situações que vão inundando nossa vida. Mas nós precisamos filtrar aquilo que realmente é importante. Não significa que todo o conteúdo que você estuda na escola, que ele vai ser fundamental para a sua vida. Não significa que todas as informações que o professor de determinada matéria descarregou para você, que isso vai ser importante para a sua vida. O que você tem que fazer é tirar aquilo que realmente é importante para a sua vida e desaprender aquilo que não é importante.
Desaprender no sentido de retirar, de tirar da cabeça, de colocar num canto esquecido, trancado num baú, de maneira que isso não venha atrapalhar a sua vida. Porque se a gente fica perdido no meio de tantas informações, se a gente fica perdido no meio de tantas situações, especialmente as situações ruins, nós vamos estar alimentando sempre momentos de tristeza para a nossa vida. Agora, quando a gente faz o contrário, a gente começa a colocar essas situações ruins, essas informações que não acrescentam nada, que não são relevantes para a nossa vida, e vamos colocando elas no baú do esquecimento, aí sim, a gente fica aberto para novos aprendizados. E quando a gente se coloca aberto para novos aprendizados, a gente evolui, a gente cresce, a gente vive. Viver, portanto, não é ficar preso às informações, às situações do passado. Viver também é nós descarregarmos aquelas situações e informações que são irrelevantes para a nossa vida, irrelevantes para esse momento que nós estamos vivendo. E saber desaprender isso, saber esquecer, saber colocar tudo isso num velho baú, no canto esquecido, no sótão da nossa alma. Começar bem cedo a fazer as crianças conhecerem suas minas de ouro maravilhosas da imaginação, que são só delas. Nesse processo, então, de aprendizado, de esquecimento daquilo que é desnecessário, voltamos a olhar para as crianças. Crianças que recebem muitas informações, muitos estímulos, mas que elas não recebem a principal informação. A informação de que elas têm algo que é só delas e que torna elas especial e que elas podem utilizar isso e utilizar isso para construir um mundo delas, que é a chamada imaginação. A forma como nós lemos um texto, até esse livro, a forma como eu enxergo o que o leitor colocou nas palavras é diferente de cada um. Cada um pode ler uma frase e ter outra interpretação, porque vai usar a sua imaginação para projetar a ideia e criando uma imagem dessa ideia. E cada um vai construir a sua imagem da sua forma, porque cada um tem uma imaginação. Não é possível a todos terem a imaginação da mesma forma, de idêntica forma, porque isso está dentro da singularidade de cada um. Cada um tem a capacidade de imaginação e essa imaginação se exterioriza de uma forma peculiar para cada um. E é isso que o autor nos lembra. Precisamos estimular as crianças de que elas têm algo de especial, porque é algo único. Não que elas sejam especiais no sentido de serem melhores umas das outras, mas no sentido de que cada uma é única. E elas têm um instrumento que tornam elas únicas, que é a imaginação. Precisa-se de dois para haver um. Quer saber quem você é? Olhe para os olhos das pessoas à sua volta que o amam. É interessante isso. Muitas vezes nós nos fechamos tanto em nós mesmos que nós achamos que nos bastamos. E nesse equívoco, nós começamos a nos autoavaliar com os nossos parâmetros, o que pode levar a grande engano, já que nossos parâmetros são afetados pelos nossos defeitos. Por isso é muito mais difícil para nós percebermos onde erramos. E não adianta eu achar que eu estou cada vez melhor, cada vez mais eficiente, cada vez mais amável, cada vez mais profissional e não utilizar isso para o bem do próximo. Quando nós nos fechamos em nós mesmos, nós vivemos numa bolha. E essa bolha faz com que a gente se engane e se iluda, o que é pior. Porque a ilusão causa uma perda de tempo, uma perda de oportunidade, perda de vida. Por isso que Buscaglia nos sugere que nós paremos de olhar um pouco para nós com o nosso próprio olhar e utilizemos o olhar do outro. Utilizemos o olhar daquelas pessoas que nos amam, porque normalmente as pessoas que nos amam, elas são mais francas conosco e elas vão nos falar algo que vai nos ajudar nesse processo de aprimoramento. Por isso que é importante
nós termos essa humildade de buscar no outro o olhar que necessitamos para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Isso entra também nesse diálogo sobre a questão das crianças do amanhã. É preciso que as crianças elas sejam estimuladas a aceitar as sugestões, a aceitar as críticas que venham a auxiliar o crescimento, auxiliar o aprendizado, porque se nós desenvolvemos crianças que não têm tolerância com o erro, que acham que não podem errar, que acham que sempre tem que ser elogiadas, no futuro elas vão ter muita dificuldade de se aprimorar. Elas vão se tornar pessoas egoístas, pessoas vaidosas e pessoas incapazes de evoluir, incapazes de crescer. Por isso, a importância de nós ensinarmos elas a buscar sempre o olhar do outro, para entender aquilo que elas podem ter como aprimoramento, como crescimento. O tédio provém da rotina. A alegria, o assombro, o êxtase surgem da surpresa. Quando nós começamos a parametrizar a vida, a fazer com que a vida funcione como um programa de computador, onde cada coisa tem uma resposta automática, nós começamos a viver uma vida tediosa, uma vida do tédio. Não é por menos que o uso intenso de tecnologia, o uso intenso de redes sociais pelos jovens vem causando tantos males à juventude, tanto males às crianças e aos adolescentes, porque eles ficam parametrizados em um mundo que não é real e deixam de viver o mundo real. E quando eles abandonam o mundo real, eles abandonam também as oportunidades de aprendizado e de crescimento. Isso vale para as crianças, adolescentes e vale para nós de qualquer idade. Nós temos que estar sempre buscando aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é alegre, aquilo que é bom. Porque quando a gente se prende numa situação muito cômoda, onde nada acontece de diferente, nós também vamos experimentar o tédio e o tédio vai desencadear a tristeza, porque nada acontece, nada é interessante, nada surpreende, nada é novo. Então, quando você se aliena num mundo onde nada é possível a respeito de aprendizado, de crescimento, você também neutraliza as dores, mas também neutraliza as alegrias e vivencia aquilo que Buscaglia chama de tédio. Podemos aí inserir a tristeza, a situação, a apatia, tudo isso são respostas a esse mundo que nós aceitamos de não experimentar nada de novo. Se por um lado não experimentamos a dor e o sofrimento, também não experimentamos a alegria, divertimento, aprendizado e deixamos passar tudo de bom que a vida pode oferecer. Então, que nós possamos mudar essa perspectiva, que possamos mais confiar nos outros. Confiar não no sentido também de se atirar cegamente, mas no sentido de se arriscar um pouco, entendendo que é preciso essa oportunidade, esse risco, o risco de conhecer o novo, para que você possa aprender, para que você possa evoluir e se surpreender com as coisas boas. E aquilo que não foi bom, como a gente acabou de conversar agora há pouco, fique no passado. Coloquemos ele no baú do esquecimento e sigamos a vida para viver o presente e para construir o futuro. Temos de dizer às crianças que elas têm a escolha de se tornarem entusiastas ou perdedoras, pois não encontrar o amor é não encontrar a vida. Nesse ponto, Buscaglia nos convida a abrir a mente das crianças para que elas possam se deslumbrar com a vida. Elas têm escolha, como todos nós temos. A escolha de viver do tédio, a paralisia, a inércia, ou de viver do deslumbre, a alegria, o crescimento, o aprendizado. Tudo isso é uma escolha. Mas oportunizar essa escolha às crianças é um ato de bondade. E essa escolha vai possibilitar que eles encontrem o amor.
Porque o amor, ele vai estar exatamente onde está a alegria, onde está a descoberta, onde está o aprendizado. O amor, ele não tem espaço no tédio, na inércia. Se nós vivemos a situação da inércia, do tédio, do fechamento, do ostracismo, como vamos encontrar, experimentar, aprender e vivenciar o amor? Para vivenciar o amor, é preciso estar aberto. E aí, quando eu falo do amor, não é apenas no amor, no relacionamento amoroso, mas no amor da amizade, da família, dos colegas, o amor que a vida proporciona. Então, que nós possamos trazer para a nossa vida essa lição que Buscaglia apresenta para as crianças do amanhã. A lição de que é importante nós nos empenharmos em conhecer o novo, nos empenharmos em deixar o passado no lugar que lhe cabe, que é o passado. Viver o presente, construir o futuro, aprender, alegrar-se, às vezes sofrer, mas sempre, sempre viver, amar e aprender. Esse era o capítulo que nós tínhamos para o vídeo dessa semana. Agradeço a você que acompanhou essa nossa conversa. Peço que curta, comente, compartilhe esse vídeo. Deixe nos comentários algum aspecto que você percebeu nesse capítulo que não foi abordado aqui nesse vídeo. Deixe também sugestões de outros livros para trabalharmos assim que nós encerrarmos esse Vivendo, Amando e Aprendendo, que é o livro que está abrindo esse nosso projeto. Será um prazer conhecer novos livros e trazer aqui para a nossa conversa. Desejo uma excelente semana, muita paz, muita luz.